Abra comigo a sua Bíblia na carta de Paulo a Tito, capítulo 1. Carta de Paulo a Tito, capítulo 1. Encontrando o texto, eu já lhe pedirei que se coloque em pé e nós vamos ler Tito, capítulo 1. Carta de Paulo a Tito, capítulo 1. Eu estou lendo na Almeida Corrigida Fiel, tradução publicada pela Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Obrigado. Irmão Moacir está me salvando aqui. Obrigado, irmão. Verso 3. Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus nosso Salvador, a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque é necessário que o bispo seja irrepreensível, como mordomo da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. E o povo de Deus diz: amém. Você pode se assentar. Em algum momento do ano passado, eu iniciei uma série de mensagens nesta epístola, que por um conjunto de fatores não pude dar continuidade. Mas enquanto eu orava ao Senhor nosso Deus e pedia orientação quanto à programação do púlpito da igreja para esse ano de 2023, foi que eu me senti particularmente dirigido a terminar aquilo que foi começado e retomar os nossos estudos na carta de Tito, agora no culto da manhã, porque à noite, a partir do mês de fevereiro, nós queremos tratar um assunto específico com a nossa igreja. Então, nós vamos continuar nos cultos domingo de manhã, com a bênção de Deus, com sua permissão, a ver as verdades contidas nessa carta de Paulo a Tito. Meu irmão, você já teve que administrar uma infestação na sua casa? Ou no seu apartamento? Ou no condomínio onde mora? Você já teve que lidar com uma infestação? Bem, existem infestações que são piores. Ratos, por exemplo, é um problema terrível. Ou baratas, aranhas, caranguejeiras, formigas. Lá em Minas Gerais nós os chamamos de pernilongos, aqui eles são chamados de muriçocas. Lá no Pará eles são chamados de, como é mesmo? Carapanã? Carapanã? É carapanã a palavra? Carapanã. Morcegos.
infestações. Eu ouvi uma história, aliás, eu li uma reportagem publicada há alguns anos atrás sobre uma família chilena. Eles moravam numa casa relativamente simples, a estrutura do telhado era de madeira, aquelas tesouras bonitas, quando bem feitas. Claro que aquilo tinha um forro. E estava a família em casa, o pai, a mãe, os filhos, ouviram alguns estalos assustadores, saíram correndo da casa por bom motivo, e praticamente assim que saíram, o telhado todo desabou. E quando foram descobrir a razão, é porque o homem que tinha mania de sair todo dia de manhã e jogar migalha no quintal, estava atraindo pombos, e havia centenas de pombos morando no telhado, e o excremento do pombo, pela sua acidez, pelo seu estado líquido, foi contribuindo para o apodrecimento da estrutura que sustentava o telhado da casa, pondo em risco toda a família e os bens que tinham. Infestação. A igreja de Creta estava infestada. E nas igrejas, às vezes, há infestações. Eu lembro de uma igreja centenária aqui do nosso país, que tinha um belíssimo púlpito, mas a igreja estava infestada de cupins, e os cupins devoraram aquele púlpito centenário da igreja. A igreja de Creta estava infestada, a infestação era no púlpito, mas não eram cupins. Era algo muito mais sutil e muito mais danoso. Eram falsos mestres. Eram aqueles que ensinavam doutrinas, divergindo das doutrinas do Novo Testamento. A igreja tinha uma infestação, veja o que diz o versículo 10, porque há muitos. E esses falsos mestres estavam contribuindo de maneira perigosa, tanto para o curso da igreja, quanto para o curso das famílias, das vidas que compunham aquela igreja. O versículo 11 diz que eles transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém. Então a minha mensagem esta manhã, com a bênção de Deus, no tempo que Deus me der nesta manhã, eu quero primeiro identificar convosco, meus irmãos, o perfil de um falso obreiro. Identificar com os irmãos o perigo, o risco que um falso obreiro traz ao indivíduo, à família e à igreja. E vamos ver a solução prescrita pelo apóstolo Paulo. O título da minha mensagem desta manhã é Paulo, o intolerante. E a conclusão da mensagem será um exercício de imaginação. Como Paulo seria visto e tratado se ele vivesse em 2023. Vamos começar pelas palavras do versículo 10. Há muitos desordenados, faladores vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Um falso obreiro é basicamente essas três coisas. Ele é um desordenado. É a mesma palavra que aparece no capítulo 1, versículo 6, a respeito dos filhos de um bispo, que não podem ser desobedientes. É um homem, portanto, que tem uma insubmissão natural. Ele não se sujeita nem à autoridade da Escritura, nem a qualquer conselho sábio e piedoso. Ele é absolutamente autônomo, independente, não aceita ser aconselhado, não aceita ser acompanhado, não aceita ser confrontado, não presta contas. Um homem com este perfil é um homem perigoso. Perigoso porque, primeiro de tudo, ele é um contraste, uma oposição a Jesus. Eu separei alguns versículos sobre o nosso Salvador. A Bíblia diz que quando ele era criança, em tudo ele era sujeito aos seus pais. Lucas 2,51. A Bíblia diz, ele próprio disse, que pela sua obediência, João 4,34, ele diz, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Mas ainda a Bíblia nos diz que Jesus Cristo, por ser submisso a Deus o Pai, fez-se de nenhuma reputação,
fazendo-se semelhante aos homens, tomando a forma de servo, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. É que a nossa natureza, queridos, é insubmissa. É uma característica inata de todos os consanguíneos de Adão e Eva, os quais somos nós. Por natureza, nós somos muito defensores da nossa própria autonomia e, consequentemente, nós nos tornamos pessoas, inclusive, muitas vezes teimosas, porque não queremos abrir mão de nossas próprias opiniões, de nossas próprias ideias, de nossos próprios juízos de valores. Tal atitude, uma atitude como esta, é francamente, abertamente repreensível. Nós devemos sim, é claro, defender aquilo, mas aquilo que vem como verdade da palavra de Deus. E nós não devemos nos subjugar absolutamente em nenhuma hipótese naquilo que vem da palavra de Deus. No entanto, exatamente esse é o critério. Naquilo que vem da palavra de Deus, nós devemos nos submeter. Nós devemos, até quando necessário, domar o nosso próprio coração. O que foi que disse o nosso Salvador? Tomai sobre vós o meu jugo. O meu jugo é suave, disse ele, mas ele não disse que não há jugo. Há jugo. Sabes o que é jugo? Sabes o que é jugo? Jugo é uma ferramenta. Lá no interior de Minas Gerais, o meu avô fazia, chamada canga. Meu avô era um carpinteiro do interior de Minas Gerais que nasceu em 1914. Ele fazia cangas que você punha sobre a nuca do boi para dirigi-lo no seu trabalho. E Jesus diz: há um jugo, suave jugo, mas há. É necessário que todos nós nos submetamos à vontade de Deus. Este falso obreiro, diferente de Jesus, que lavou os pés dos discípulos, que abriu mão da sua própria glória, diferente de Jesus, que em Atos 10:38 nos diz a Escritura Sagrada, que andou por toda parte fazendo o bem e curando os opressos do diabo, isto é, Jesus indo até as pessoas. Note que contraste maravilhoso, porque quando você assiste a algum filme, eles nos mostram um sábio sentado lá no alto da montanha, e você que suba os degraus com sacrifício próprio para chegar lá. Não, Jesus não é assim. Jesus é Deus que vem até nós, que lava os pés dos discípulos, que se deixou tomar, que se deixou humilhar e que inclusive se deixou condenar, não se defendeu. Calou-se diante das acusações. Jesus, o nosso Senhor, é um modelo de vida que é o oposto de um desordenado, de um desobediente. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Um falso obreiro tem esse perfil, e ele é um perigo, porque ele é diferente de Jesus Cristo. Ele é um perigo porque qualquer pessoa, escute-me bem, qualquer pessoa que se revestir da mesma atitude vai naufragar na sua vida cristã. Qualquer pessoa que se revestir da mesma atitude está perto e no rumo do naufrágio espiritual, vai se tornar um indomável, um autômato. Essa atitude da qual muitos se revestem, são daqueles que tampam seus olhos a todos os alertas, segue o seu caminho como lhes apraz. Isso não pode terminar bem. Curiosamente, isso aconteceu em Corinto. Paulo diz que na igreja de Corinto havia os que diziam que eram de Pedro, os que diziam que eram de Paulo, os que diziam que eram de Apolo, e todas as divisões ali são repreensíveis, mas havia um partido que eu interpreto ser o mais grave de todos, porque eles se diziam, você lembra qual era o quarto partido? De Pedro, de Paulo, de Apolo? De Jesus. Ora, mas era para ser o melhor, eles estão dizendo que são de Jesus, eles deviam ser os piedosos da igreja, absolutamente, absolutamente. Ainda que se dizendo de Jesus, eles eram facciosos. Ainda que se dizendo de Jesus, eles eram insubmissos. Aquilo era obviamente só uma fachada, só um verniz.
O que eles estavam dizendo quando diziam que eram de Jesus era: não me submeto a ninguém, não correspondo e não respondo a ninguém. Diziam que eram de Jesus, na verdade eram de si mesmos. Um falso obreiro tem esse perfil, tão diferente de nosso Salvador, perfil, repito, do qual, se alguém se revestir, está perto do naufrágio espiritual. E o nosso tempo é o tempo que torna essas coisas tão fáceis. Quando começou a pandemia do Covid, todas as igrejas a uma tiveram que começar a transmitir os seus cultos, e nós compreendemos. A igreja que eu pastoreava em Belo Horizonte, felizmente, já transmitia os cultos pela internet desde antes. No entanto, ainda que esta seja uma ferramenta poderosa para a evangelização, e eu acredito nisto, e quando eu me dirijo à nossa equipe de transmissão, é sempre colocando isto em foco, é uma ferramenta poderosa para a evangelização. No entanto, o nosso criativo inimigo, eu tenho certeza disso, propõe a alguém algo mais cômodo, que pode ser mais cômodo do que assistir o culto na hora que quiser, sentado no sofá, calçando, vestindo um moletom, tranquilão, pausa para poder fazer o que quer. Onde se faz necessário em nosso tempo reafirmar algo fundamental: a igreja não é algo que a gente assiste, o culto não é algo que a gente assiste, o culto é algo que nós prestamos, oferecemos a Deus. Igreja não é algo que se assiste, igreja é algo do qual se faz parte. A própria palavra igreja, e nós ouviremos e veremos isso na Bíblia muito esse ano de 2023. A própria palavra igreja significa gente reunida, ajuntada. Claro que transmitir os cultos é muito proveitoso para os que estão enfermos, para os que por qualquer impossibilidade não podem se reunir. A transmissão dos cultos é proveitosa para aqueles que, por exemplo, em relação ao culto de oração, pastor, a quarta-feira é um dia difícil para eu me deslocar, mas eu escuto a mensagem, ou eu acompanho a transmissão ao vivo, eu estou afirmando que há valor, há proveito. Não quero negligenciar estas coisas, mas não nos esqueçamos que há um segundo lado. Há um segundo lado, e é um segundo lado que põe nossa vida cristã plena em risco. Já naqueles tempos, o autor da carta aos Hebreus escrevia, capítulo 10, versículo 25, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Quer dizer que já naquele tempo era costume de alguns, mas ele frisa, não deixemos de congregar-nos. Esse tempo dessa proliferação da internet, com todas as vantagens que ela traz, também nos oferece riscos. Eu lembro de ter sido pastor de uma adolescente, que uma vez chegou para mim, e é claro que a minha resposta foi em brincadeira, mas uma brincadeira com fundo de verdade. Ela disse, pastor, o que o senhor acha de pregador fulano de tal? Eu perguntei a ela, em qual dispositivo você o ouviu? Ela, como assim, pastor? Eu estou perguntando se você ouviu no celular, no tablet ou na televisão. Ela falou, por quê, pastor? Eu falei, porque pode quebrar e jogar fora. Estragou. Passou por lá algo terrível, uma pessoa terrível. A proliferação e o fácil acesso representam um perigo. É claro, alguém dirá, não, pastor, isso é um perigo para o novo na fé, eu já sei o que estou fazendo, eu sou... Cuidado. Se alguém pensa que está de pé, diz a Escritura Sagrada, cuide para que não caia. Há muitos excelentes pregadores. No entanto, com todas as limitações e com todas as suas muitas imperfeições e defeitos, Deus, na sua sabedoria, colocou um homem para ser o seu pastor. E eu não estou pregando em minha defesa, nem é necessário, graças ao amor que esta igreja me tem oferecido. Mas Deus, na sua sabedoria, aponta pastores para que acompanhem e convivam com o seu povo, para que preguem ao seu povo, para que visitem e amem e intercedam e corrijam e confrontem o seu povo. O pregador do YouTube, coitado,
nem no seu mais prestimoso esforço, pode cumprir estas tarefas. Neste sentido, queridos irmãos, nós precisamos estar alertas, vigilantes, com relação às tentações da nossa época. Se alguém quiser ouvir um falso ensino, que dê a cama confortável para qualquer transgressão do seu próprio coração, eu te asseguro, lá no YouTube você vai achar. Não quero ser dizimista, vai achar pregador no YouTube a beça para te dizer isto. Não quero guardar o dia do Senhor, domingo é um dia para meu lazer, para minha diversão, para o meu serviço em casa, você vai achar. Isto para citar 2 exemplos, que Deus considera muito sérios, mas no nosso tempo talvez não sejam, dentre muitos e muitos exemplos. De tal maneira que nós precisamos ser, sim, cautelosos com aquilo que nós ouvimos. Eles são desordenados, desobedientes. Diz a Escritura Sagrada que eles são faladores vãos, no versículo 10 que nós lemos. São homens, não somente homens, é claro, sutis, que deixam o seu ensino falso diluído, ocultado pela beleza da poesia, em doses homeopáticas, sob espessas camadas de boas ideias e de conselhos práticos, usando de toda sutileza e de formas indiretas para semear a sua malícia. É um falador vão. E enganadores, diz o mesmo versículo 10 de Tito 1. Por isso ele é um enganador, porque nada é mais eficaz em enganar do que a sutileza. O erro manifesto, declarado, talvez seja fácil de distinguir, de discernir, mas quando o erro se manifesta na sutileza, meus amados, como é difícil. Basta você observar a sociedade na qual nós vivemos, eu não citarei nenhum exemplo objetivo, embora poderia. Aquilo que era absolutamente impensável, recriminável, irrepreensível 50 anos atrás, 40, 30, rapidamente muda na opinião das pessoas de uma forma fantástica, de uma forma absolutamente fantástica. Aquilo que era recriminado, repreendido, execrado, hoje é aplaudido, elogiado, estimulado, encorajado. Como isso aconteceu, a gente se perguntaria. É fácil de responder, de pouco a pouco, mas isso não quer dizer devagar. De pouco a pouco, mas rapidamente, mudando a sensibilidade das pessoas, a sociedade, é claro, empregando os veículos da mídia para nos expor a algo, e a exposição a algo faz com que a gente se torne acostumado a isso. Assimila. No entanto, o versículo diz que estes homens ensinam o que destrói, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém. Um falso ensinamento, talvez entretido como uma ideia alternativa, é perigosíssimo, repito, para ênfase, porque ele consegue em pouco tempo trazer dano terrível. Eu já citei aqui neste púlpito esta ilustração, permita-me ser repetitivo. Quando os ingleses conseguiram vencer Napoleão e tirar Napoleão Bonaparte da posição que ele tomou pela força de um golpe de Estado de imperador dos franceses, eles o colocaram, não como prisioneiro, a humilhação foi maior, eles o colocaram como rei de uma pequenina ilhota. Ele escrevia para os seus amigos dizendo que era o rei das gaivotas. Ele era o imperador dos franceses e tinha se tornado o rei das gaivotas. Ele estava consciente, como escrevia em carta aos seus amigos,
e como os exames feitos nos cachos do seu cabelo em tempos mais recentes o provaram, ele sabia que estava sendo lentamente envenenado. A pessoa que fazia a sua comida, por ordem do rei George, ou de alguém em nome do rei George, todos os dias envenenavam só um pouquinho a comida do rei das gaivotas. Ele tinha a alternativa: não comer, ia morrer mais rápido. Ou comer e sentir, ao longo de semanas e meses, a sua saúde definhando pela ação da toxina. E como eu disse, os pesquisadores e biógrafos de Napoleão estudaram os cachos do seu cabelo. Era um costume no século XIX colar cacho de cabelo com cera para mandar uma carta para um amigo. E constataram índices, uma dose tão elevada de cianureto, que se uma pessoa consumisse aquilo tudo de uma vez, vomitava. Mas a dose foi sendo dada diariamente. Triste, vingança, coisa de um mundo em pecado. Existe algo mais perigoso. Jesus disse: não temam aqueles que podem matar o corpo. Existe algo mais perigoso. É um tempero de falso ensinamento, colocado sobre um devocional de um salmo, misturado com uma mensagem de instrução, um pouco de erro, um mínimo desvio, sendo acrescentado lentamente ao alimento espiritual, ao maná que nutre o corpo de Cristo. Veneno. Você comeria um pouquinho de veneno todo dia? Não, pastor, é claro que não. Se você não comeria um pouco de veneno todo dia, também não ouça um pouco de veneno todo dia. Aos quais convém tapar a boca, eu volto nessa expressão daqui a pouco. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Deus, que sonda os corações, declara aquilo que se passa no coração desses perigos ambulantes. O desejo é baixo, a palavra aqui é escro. Aquilo que aqui é traduzido como torpe, a palavra grega escro, que significa vulgar, vil, vergonhoso, lamentável, constrangedor, embaraçoso, baixo. São pessoas movidas por intenções, não intenções elevadas, celestiais, nobres, mas intenções baixas, terrenas. A intenção de predominar e de angariar poder, de gloriar-se a si mesmos, quando não, de obter ganho material, como nos casos lamentáveis de muitos escândalos. O coração não pode ser visto. O órgão coração, evidentemente, que com os exames modernos pode. Não é disso que eu estava mencionando, é claro que não. O coração humano, as intenções da alma, não podem ser vistas, mas se revelam. Se manifestam, especialmente quando os nossos olhos estão abertos para ver. Na década de 50, quando havia aquela polarização entre os Estados Unidos e a União Soviética, na década de 50 o palco era a Coreia, a terrível guerra da Coreia. Um avião pequeno, ainda não provido dos recursos dos quais as aeronaves modernas dispõem, um avião saiu de Juneau. Juneau é no Alasca. Saiu de Juneau, guiado por uma bússola. Como eu disse, desprovido das modernidades de hoje. No entanto, por alguma razão, talvez alguma sujidade, alguma poeirinha, alguma coisinha assim absolutamente minúscula, a bússola estava um pouquinho emperrada.
Um grauzinho de diferença. O que é um grau? Lembra de quando você estudava com transferidor no colégio? Desenhando aqueles ângulos lá e tal. Tente lembrar o que é um grau. É a pegada de um pernilongo. Agora, vá abrindo esse 1 grau por centenas de quilômetros. Vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. E com algumas horas de voo, a aeronave quase foi abatida por estar se aproximando de território soviético. 1 grau. Imperceptível. Mas passe tempo. Queridos irmãos, Deus, pelo seu profeta, disse que se assenta sobre o muro com o prumo na mão. Deus disse isso no livro do profeta Amós. Ele se assenta sobre o muro com o prumo na mão. A Deus apraz a retidão. A Deus apraz a retidão. Quando Ele é o pastor de alguém, diz: guia-me por veredas de justiça, por amor do seu nome. Por amor do seu nome. Então, meus amados irmãos, este era o problema. Esta era a infestação nas igrejas de Creta. Se fosse rato, morcego, pombo, muriçoca, barata, era fácil de resolver. A infestação da igreja estava no púlpito. Muitos desordenados, faladores vãos, enganadores, que transtornam casas inteiras ensinando o que não convém por torpe ganância. O que fazer? O que fazer? Paulo diz, capítulo 1, versículo 11, a tais homens convém tapar a boca. E ele usa uma expressão aqui muito física mesmo, isso aqui não é exagero de tradução, não, é amordaçar, manietar. Pastor, por isso que eu disse que Paulo hoje seria considerado um intolerante. O ensino que pode ser praticado quando nós não ouvimos, quando nós não assistimos os vídeos desses pregadores no YouTube, quando nós não compramos os seus livros, quando nós não participamos de eventos onde eles vão falar, quando nós não damos audiência e quando nós não abrimos mão de nos expor, senão somente à luz santa e benévola do Evangelho. A ida de Paulo a Creta tinha o objetivo de estabelecer, a ida de Tito a Creta tinha o objetivo de estabelecer um contraste entre um falso e um verdadeiro homem de Deus. Porque, na verdade, meus amados irmãos, o perigo está revelado aqui. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos, versículo 12. No versículo 13, Paulo diz: esse testemunho é verdadeiro. Ao homem de Deus era dada a tarefa, versículo 13 de Tito 1, portanto, repreende-os severamente. Repreende-os severamente. Com que fim? Para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Você já parou para perguntar, por que é que existe tanto falso ensinamento nesse mundo? Eu te respondo, ninguém fabrica uma coisa que não vai ser vendida. Se alguém vende uma coisa é porque tem quem compre. E se existe falso ensinamento nesse mundo, e meus amados, como existe? Se existe, é porque existem corações que desejam ouvir tais falsos ensinamentos. Se existe oferta, é porque existe demanda. A demanda está naqueles que querem viver como mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos, a parte daquilo que é considerado como um padrão de vida saudável na fé. O padrão de vida saudável na fé existe, está determinado nos parâmetros da Escritura, e a ele todos os crentes se devem conformar. Parece que Paulo muda de assunto no versículo 15, ele diz: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. E a resposta, na verdade, é simples. Quando alguém está vivendo
a vida segundo o padrão sadio da fé, toda a sua vida é pura. Esse padrão permeia e infunde todo aspecto, área, sentido, setor do viver, e a pessoa vive uma vida toda pura. Quando ela se alimenta da verdade da Escritura Sagrada, toda a sua vida é pura, todas as coisas são puras para os puros. Que perigo novamente frisado, e essa passagem tem esse objetivo, frisar o perigo do falso ensino. Nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência são contaminados. Eu preciso, meus amados irmãos, me expor continuamente ao ensino puro da palavra de Deus. Não somente eu, você também. O perigo, a infestação que estava em Creta no século I, está no Brasil, está em São Luís, em 2023. Não se trata de local, nem de época. Trata-se das nossas almas e do inimigo das nossas almas e do trabalho do inimigo das nossas almas para nos desviar da palavra de Deus. Tito tinha deveres, eu já preguei sobre isso aqui. Eu tenho deveres para com vocês, enquanto povo cujo cuidado Deus me confiou. Mas cada pai e marido aqui tem dever para com a sua casa. E cada crente aqui tem um dever para com o seu coração e para com a sua vida cristã. Nesse sentido, cabe um apelo. Eu tenho um apelo sobre mim e falarei um pouco mais sobre isso esta noite. Mas, meus irmãos, vocês também têm um apelo que este texto lhes faz. Vocês têm um apelo para que zelem sobre o seu próprio coração. E isto se acontece, não só, eu já citei os pregadores que todos nós escutamos, mas isto acontece não só nisto. Ou você acha que aqueles filmes que a gente permite passar dentro da nossa casa, diante dos nossos olhos, não influenciam, meus amados irmãos? Influenciam. Influenciam. Nossos filhos, nós trazemos para a escola dominical, trazemos para o culto da manhã, trazemos para o culto à noite, algumas vezes trazemos na quarta-feira para o ministério infantil, trazemos para a GA, trazemos para a Unijovem. Então, se você totalizar o número de horas que eles passam, o que vem em todas as programações, passa 4, 5 horas talvez, na semana. Semana tem 168 horas, e durante as outras horas ele está sendo exposto ao que outro escolheu, com outras ideias, com outras formações. Aí cresce o adolescente e a gente quer que a igreja resolva. Ah, pai, ah, mãe, não é assim. Não é assim. Meu dever é ser o guardião desta igreja. Mas o seu dever, meu irmão, pai e marido, é ser o guardião da sua casa. E o seu dever, meu irmão e minha irmã, é dar ouvidos à palavra de Deus que diz sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Alimentando as nossas almas da pura palavra de Deus. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Alimentando as nossas mentes da pura palavra de Deus. Tendo renovado o nosso entendimento, a fim de podermos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Um exercício de imaginação para concluir, rapidamente. E se Paulo vivesse em 2023? Esse Paulo de Tarso aqui da Bíblia Sagrada. E se ele vivesse em 2023? Eu tenho certeza que eu sei e você sabe as igrejas, entre aspas, que Paulo não frequentaria. Eu tenho certeza, eu sei que você sabe, os pregadores que Paulo não iria ouvir. Eu tenho certeza, eu sei que você sabe, que Paulo provavelmente receberia do mundo de hoje o mesmo tratamento que ele recebeu do mundo. Pastor, mas Paulo foi decapitado, hoje não iam fazer diferente com ele não. Diriam que Paulo é um intolerante, mas sim, ao veneno, a tolerância tem que ser 0. Diriam que Paulo é um intolerante, mas ao erro, a tolerância tem de ser 0.
Paulo era um intolerante, sim, movido pelo amor. Era um intolerante, sim, movido pela defesa e pelo zelo do povo de Deus, que só vive sadio na fé, se viver conforme o padrão da verdade revelado na Escritura Sagrada. Que Deus abençoe o nosso entendimento, meus irmãos, e aplique a sua palavra ao nosso coração. Oremos. Senhor, sabemos que na tua palavra se encontra tudo o que nos é necessário, e suplicamos a tua graça. Dá graça, Senhor Deus, a cada um de nós como crentes, para colocarmos, Senhor, vigilância sobre nossa mente e sobre o nosso coração. Dá graça, Senhor, a cada um de nós como membros desta igreja, para darmos, Senhor Deus, todo o nosso coração à tua palavra. Dá graça ao homem que puseste como pastor desta igreja, apesar de todas as suas falhas, Senhor, e limitações, para que eu seja o instrumento do teu Espírito na proclamação da verdade da tua palavra. E faze a obra da tua palavra nas nossas vidas, Senhor, em todo o teu amor, pois é por ela que nós somos refinados, é por ela que nós somos transformados na semelhança do teu Filho. Que o teu Espírito, Senhor, continue a trabalhar nas nossas vidas. Obrigado pelo culto desta manhã, e agora, Senhor, que vamos partir para as nossas classes, que a tua bênção nos acompanhe, e que o Senhor nos dê um coração renovadamente ensinável, para reter aquilo que a tua palavra ensina, afirma, aponta como caminho. Tem misericórdia de nós nas nossas faltas, Senhor, toma-nos pela mão e guia-nos, dá-nos da tua bênção, é o que pedimos, Senhor, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai que está nos céus, e a companhia do Espírito Santo, seja conosco, irmãos, todos os dias, até que Jesus Cristo venha nos buscar. Em nome de Jesus. Amém. Amém.